Resolução comentada PET de Química segundo ano. Propriedades coligativas e bulioscopia. Resolução comentada da atividade 4. Exercício de vestibular da Universidade Federal do Pernambuco, e que pede o seguinte: foi observado que o aquecimento de meio quilo, pela primeira vez apareceu massa, né, de algum material na situação para a gente analisar. Meio quilo de batatas em 1 litro de água. Solvente, pessoal. E mais rápido se adicionarmos 200 gramas de sal, soluto, a água do cozimento. Ficou meio sem sentido aí, né? A ideia principal para a gente analisar é que para cozinhar esse meio quilo de batatas, a pessoa adicionou 1 litro de água e para cozinhar mais rápido, adicionou 200 gramas de sal, para dar uma clareada. Considere as seguintes explicações para o fato. Que fato? Para que eu vou adicionar sal na água? O que ela vai fazer com a água e que vantagem que traz para cozinhar meio quilo de batata? Eu trouxe 3 possíveis explicações. Primeiro, a adição de sal provoca aumento da temperatura de ebulição da água? Afirmação 2. A adição de sal provoca o aumento da pressão de vapor? Afirmação 3. O sal adicionado não altera a ebulição da água, mas reage com o amido das batatas. Turma, nós vamos somar conhecimento que foi trabalhado na primeira semana juntamente com essa da segunda, né, da ebulioscopia, para compreender essa situação. Veja bem, eu tenho aqui a ideia de uma panela, né, o meu copinho, que de certa forma eu coloco batatas lá dentro e tem água líquida. E essas batatas, tá, deverão ser cozinhadas. Então eu vou desenhar uma batatinha aqui, outra aqui e tal, 4 batatinhas. Beleza. O que nós devemos fazer para acelerar? Acelerar, eu vou adicionar cloreto de sódio. Mas o cloreto de sódio altera o quê? A batata ou a água? Professor, cloreto de sódio é soluto, então vai alterar o solvente. Quem é o solvente? A água. Então altera as propriedades da água. Quando você adiciona soluto no solvente, você tem o quê? O aumento da quantidade de soluto altera para mais a temperatura de ebulição e impede a formação de vapor de água. Então a pressão de vapor diminui. Então, pessoal, vamos considerar essa relação para resolver, né, a questão. Vamos avaliar novamente cada alternativa. Cada afirmação. A adição de sal provoca o aumento da temperatura de ebulição? Adicionou soluto, temperatura de ebulição aumenta. A adição de sal provoca o aumento da pressão de vapor? Aumentou soluto, o que aconteceu com a pressão de vapor do solvente? Diminuiu. Então a afirmação 2 está errada. Afirmação 3. O sal adicionado não altera a temperatura de ebulição, mas esse sal reage com o amido da batata. Primeira coisa, não houve alteração de temperatura de ebulição da água. Ele tem que perpassar pela água primeiro, para entrar na batata. E o sal somente entra na batata
porque a água transporta o sal para dentro da batata. Olha só, eu estou antecipando uma propriedade coligativa que é a osmose, ou simplesmente pressão osmótica, tá? Mas só de observar esse trecho inicial, eu já afirmo que a sentença 3 é errada. Qual a alternativa? Letra A, apenas a afirmação número 1.